Charlie Kirk fez mais em morte do que em vida. Eu sei, a minha frase pode ter um duplo sentido, por isso que eu peço a você, antes de interpretá-la previamente, assista o vídeo até o final. Charlie dedicou a sua vida a apresentar às pessoas, especialmente ao público mais jovem, que naturalmente são mais imaturos, com menos ferramentas cognitivas e emocionais para lidar com o complexo e podre jogo político. Ele apresentou mais do que ideias, mas principalmente os valores de um cristão conservador e o quanto uma sociedade ganha se pautando por esses princípios. E eu confesso a você que eu concordo 427% com ele. Porque olha só, toda sociedade, aliás, qualquer relação social, ela é pautada por algum conjunto de princípios, de regras de conduta, de convívio, etc. Então, por exemplo, se você é casada ou casado, quais são os princípios que regem o seu casamento? Bom, é simples. Se você for mulher, número 1, o homem deverá concordar com tudo que eu digo, e 2, toalha molhada na cama é pena de morte. Agora, se você for homem, também é muito simples. Regra número 1, futebol é cláusula pétrea. E número 2, sexo pelo menos 2 vezes por semana. Eu tô brincando. Mais ou menos. Mas falando sério, quais são os princípios que regem um casamento? Bom, fidelidade, respeito, parceria, uma dosezinha de paciência, entre outros. E para que isso? Para que o casamento seja uma relação construtiva, saudável, prazerosa, mesmo diante dos problemas. Da mesma forma, para que as relações na sociedade como um todo, elas sejam construtivas, saudáveis, respeitosas, etc., é necessário que haja um conjunto de princípios que norteiem a nossa conduta individual para que esses objetivos coletivos sejam alcançados. E aí, veja, você pode ser um ateu e um indivíduo completamente despolitizado. Mas é inegável que uma sociedade pautada nos princípios cristãos e no conservadorismo clássico, demonstradamente, ao longo da história da humanidade, é uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais fraterna, mais estável, uma sociedade que perdoa, que respeita verdadeiramente o próximo, mais próspera e mais livre. E esse é um ponto importante. Não à toa você vê a esquerda no mundo todo querendo destruir o cristianismo. E aqui um esclarecimento importante sobre o conservadorismo, porque os ignorantes repetem rótulos pejorativos sobre o que eles acham que é o conservadorismo ou que a militância da sua vertente ideológica quer que eles entendam e repitam, mas que não condizem absolutamente nada com a sua origem histórica. O conservadorismo clássico, ele deriva daquela dicotomia lá da Revolução Francesa. De um lado havia os jacobinos, que defendiam a total demolição da sociedade e a sua reconstrução do zero, ou melhor, bota o prédio abaixo e constrói tudo de novo. Veja, quando a matéria é só tijolo e cimento, até que é relativamente fácil fazer isso. Agora, quando a matéria-prima são seres humanos, há dois monumentais problemas nesse modelo. O primeiro é que, se vai reconstruir, vai ter um engenheiro ali responsável. E esse engenheiro vai reconstruir segundo o seu projeto ou o projeto do seu grupo político. E é óbvio que há um outro grupo que não vai gostar nada disso. E o que você acha que vai acontecer com esse grupo dissidente? E o segundo é que é uma medida abrupta, radical e até violenta. Ou melhor, as sociedades já passaram por esse processo de construção civilizatória ao longo da sua história, de forma lenta, gradual e conciliando os interesses. Aí você vira agora, do nada, destrói tudo e faz de novo. Gente, vai ser um genocídio. Aliás, foi exatamente o que Hitler propôs. Então, os jacobinos eram revolucionários, extremistas e violentos. E deles se origina a esquerda que nós temos hoje. Do outro lado havia os girondinos, que também queriam mudanças, ou melhor, também queriam acabar com os privilégios monárquicos, etc. Porém, eles queriam que isso acontecesse através de um processo gradual, preservando a sabedoria, os aprendizados, as conquistas civilizatórias que ocorreu ao longo das gerações. E daí que surge o conservadorismo, que é o que a gente hoje chama de direita. Pois bem, Charlie Kirk era um cristão e conservador. E o que ele fazia? Bom, você provavelmente já sabe,
mas ele ia até universidades, participava de palestras, debates, etc., e expunha a sua visão de mundo, o que ele pensava, né, sobre esses temas mais polêmicos, como imigração, essas temáticas woke, direito a armas, etc. Já deu para você entender, né? E estimulava as pessoas que pensavam de maneira diferente dele a change my mind, ou melhor, mude o meu pensamento, me convença do contrário, sempre de maneira absolutamente pacífica, honesta e respeitosa. Só que ele era um cara muito bem preparado, honesto intelectualmente. Então é claro que para aqueles que não encontram sustentação robusta nos seus próprios argumentos, argumentos esses, em geral, cheios de platitudes, de frases de efeito, de lacração retórica sem substância factual nenhuma, que não encontram lastro na realidade objetiva, factual e histórica, essas pessoas não gostavam do Charlie. E eu te dou um moranguinho do amor se você me disser qual é o grupo político que detestava o Kirk. Pois é, The Left. E veja, é muito importante nós separarmos a militância de esquerda com a massa de esquerdistas. A militância é um grupo organizado, articulado, que pensa, debate e define estratégias de manipulação política na sociedade, atuando sobre a massa. Então, quando você vê, por exemplo, aquele vídeo feito por uma mulher adulta se dizendo vítima de racismo, indignada porque uma criança de 5 anos de idade que estava na frente dela, no colo do pai, aí a criança vira para ela e fala: é feia. E para ela isso aí é uma atitude clara de racismo infantil, sei lá que porcaria ela quis dizer. Pessoas assim são a concretização da ação da militância esquerdista sobre as massas. E quando pessoas assim iam para o debate com o Charlie, ficava evidente o nível de deformação cultural, moral, principiológica e de evidente enganação às quais essas pessoas foram submetidas. Então, em vida, ele escarnecia as incongruências irremediáveis entre o discurso e a prática da esquerda. Mas ainda assim, questões, em tese, meramente ideológicas. Porém, em Morte mostrou algo sombrio. A esquerda não pensa apenas diferente da direita. A esquerda não tem apenas objetivos na sociedade diferentes da direita. A esquerda é má, é cruel, é intolerante, incapazes de colocar a humanidade à frente das questões ideológicas. No final das contas, seguindo ao pé da letra a máxima leninista, Charlie conseguiu provar a todos que tudo aquilo ao qual a esquerda sempre acusou a direita de ser é exatamente o que eles são.